Começando a gravação da aula de hoje, 17 de agosto de 2021, às 17 horas e 31 minutos, na disciplina de soluções extrajudiciais de disputas do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Sejam bem-vindos, turma, colegas da turma do F-Tard. Muito bem. Vou apresentar a minha tela. Turma 25. Simbora, meu povo. Vamos lá, Yasmin Bianca, Antônio Matheus, Tainá, Miquel, Yasmin, Patrícia, Gabriel, Ícaro, Ana Rui, Geórgia. Então, unidade 1, nós vimos, né, teoria do conflito, tudo que fundamenta, né, a mediação, que é essa abordagem diferenciada de gerir o conflito como algo natural, que pode gerar a satisfação das partes, mesmo diante de um problema, né? A máxima de que podemos crescer na adversidade. Muito bem, essa é a teoria do conflito, que fundamenta a gestão consensual, né, o movimento Média-Arme. Unidade 2, falamos um pouco, né, do histórico, que envolve a mediação, falamos da diferença dos meios consensuais, né, especialmente trazendo a mediação e a conciliação como os principais meios autocompositivos do mundo jurídico. E falamos da institucionalização da mediação, especialmente por meio da que é o marco legal, né? Marco legal da mediação e da conciliação, resolução CNJ 125 de 2010, Lei 13.140 de 2015 e Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Muito bem. Então, diante desse contexto, né, de institucionalização da mediação, quero dizer do caos de ontem para vocês. Foi que se sucedeu. Minha gente, é o seguinte. Ontem nós iniciamos o atendimento, voltamos, né, a fazer o atendimento presencial depois de 1 ano e meio lá na EPJ, né? E lá na EPJ eu estou em audiência no Sejusc, no CD Tarde, segunda e quarta, e no F Tarde eu estou lá na disciplina de estágio 4. Muito bem. E aí, chegando lá, audiência marcada, também presencial. Fiquei até surpresa, porque eu achava que no semestre passado a gente ficou exclusivamente no remoto. Mas esse semestre a gente já começou presencial. E aí, né, gente, mediação, bom e velho presencial, faz toda a diferença. Principalmente, né, porque fomenta esse contato visual, né? E nesse caso, propiciou até o contato corporal, sabe, Jorge? Eles foram para as vias de fato ontem. E eu, né, como uma boa lutadora de jiu-jitsu, grande, forte, musculinosa, só que não, né, não ia me meter nessa história jamais. Só levantei a voz e disse, chega, chega, vamos sair agora da sala. Misericórdia, Bianca, Rumo, pelo amor de Deus. Mas é bom, né, que a gente tem algo para contar. Se não fosse trágico, seria divertido, né? Mas eu vou lhe dizer. Mas o que era? Era uma besteira? Uma bobagem? Besteira dependendo para quem, né? Para mim era uma besteira, mas para eles era algo muito importante. O que foi que aconteceu?
Georgia. Questão de gênero, certo? A questão de gênero, ela existe, né? Tem gente que acha que não, porque só consegue alcançar a sua realidade. Mas a nossa realidade, ela pode ser bem díspara da realidade da maioria, né? E o que aconteceu foi aquela clássica, né, relação machista, onde o homem, né, pode, exercendo sua função de Uber, né, como disse ela, transar com todas as mulheres que queria dentro do carro, né, carro novo, cheio da novo, tranquilo. E era esse linguajar todinho lá na frente do povo. O quê? O linguajar nem começou, se acalma. Nem começou, né? Eu falei transar, meu amor, mas era comer mesmo. Eles falavam. Aparece aí, minha filha. Tira esse negócio aqui da frente, aparece você. Como é? Tira esse negócio aqui, unidade 3, e aparece tu, pra gente ver tua cara. Não é Ah, nem o podcast. sim, tá. Entendi. Tu quer que eu pare a apresentação. Tá, pronto. Fechou. Tá melhor? Pois bem. Aí, deixa eu contar. Antônio Matheus, Bianca e quem mais aí falando? Rômulo. Pois É aí o eu só preâmbulo da aula. É o preâmbulo da aula. é o preâmbulo, que a gente vai estudar o caso, hoje com base nos princípios, viu? A gente vai ver tudo que eu fiz lá, um dos princípios que a gente vai estudar hoje. E aí eu só sei que a história, né? A máxima que a traição de homem não vale, né? Nada, que não tem ibope, que é normal, é comum, lá volta novo de novo. E a máxima que a traição da mulher, né, é um evento social, estilo Carnaval Rio de Janeiro, né? É um evento que marca, né? E marca família, marca o homem, coitado, né? Vitimado por uma vingança, né, absurda da mulher que foi durante alguns anos, né, traída e eu recebi a ligação, eu não sei o que mais lá das contas. E aí, assim, gente, tem momentos que eu sei que a visão prospectiva é a que vale, mas me parece que a gente tem que, em algum momento, né, deixar as partes manifestarem o que elas querem, porque de repente esse é o X da questão, às vezes falar, ser compreendida, enfim. E a gente, né, dura sem fazer nenhuma avaliação. Aqui eu ainda faço algumas avaliações jocosas, né, de brincadeira, mas lá na hora é algo muito sério, muito tenso, né? O comportamento é outro completamente diferente. E eles querem o tempo todo nosso referendo, né? A senhora não concorda? Eu tô errada de pensar assim, né? Eu sou alguma prostituta, eu sou alguma puta, porque eu fiz isso. Né? Era esse nível, e a gritaria no mundo. Melhor foi quando eles começaram, eles não, ela começou a dar uns tapas nele, e eu, Felipe, eu sozinha com dois. Na sala, o Felipe nem aparece. Chega momentos depois, quando eu já tinha apartado a briga, eu digo, cretino, tu da próxima vez, se tu ouvir a brigalhada, tu já fica perto da porta. Porque eu não vou avançar em ninguém para apartar a briga, não. Ainda bem que foi só ela que bateu e ele apanhou, né? Porque se fosse violência do homem contra a mulher, que é mais forte, etc., aí o negócio ia ficar mais levantado, ramando. E dava um solavanco na cabeça dele, eu digo, vale ele assim. Eu digo, minha Nossa Senhora. E eu, Felipe! Eu digo, parou, acabou a audiência, encerrou. E aí chamei o Felipe para levá-la para outra sala e ia ficar com ele. Eu não saio daqui, não, porque ele vai me difamar, ele vai continuar me difamando. Eu digo, pois vamos, você vai comigo. Felipe, fica aí com ele que eu vou dar uma água para ela. Aí, quando eu cheguei lá, era a sala sem ar-condicionado, não tinha copo para dar água, a mulher chegou, sentou, chorou, se acalmou, deu tempo de se acalmar, se empoderar, enxugar as lágrimas, voltar. A gente não adiantou nada do acordo, mas pelo menos eu consegui dar a minha aula. Minha aula de orientação jurídica. Qual era o caso, Kathleen? Era o seguinte, olha, preste atenção.
A mulher tinha traído o homem, o que passou do homem para a mulher não tem problema, né? Focou só na questão da traição da mulher, claro, né? Na questão de gênero mesmo, machismo. E ainda tem gente que diz que não existe mais isso, né? Não existe talvez naquele núcleo, né? Daquela pessoa que está falando, mas socialmente ele existe bem fortalecido em todas as classes sociais, diga-se de passagem. E aí, até onde a gente menos espera, né? Dentro de um núcleo familiar, de pessoas esclarecidas, de mulheres feministas, de homens não machistas, mas o machismo é tão enraizado que em algum momento ele se apresenta em algumas coisas isoladas, por ser uma questão, né, estrutural. Igual o racismo estrutural, o machismo estrutural ele também existe. Pois bem, então a mulher ela não tinha direito a... Chegaram daquele jeito, certo? Desse jeito aí que eu vou dizer. A mulher não tem direito a nada. Ele morava numa casa que tinha sido reformada, mas que era no terreno do pai. Então, ela não tinha direito à casa. Ela tinha saído do lar por traição, então ela não tinha direito a nenhum um pano de prato. Né? Saiu com a mão. Dizer apedrejada, igual lá no Afeganistão, né? Exatamente. Exatamente. Não, Madalena de Jesus Cristo. Né? Não por ele, mas pelos outros. Né? Apedrejada mesmo. A prostituta. E aí, ela saiu com a mão na frente para trás, sem direito patrimonial nenhum e sem direito de ser mãe. 2 filhas de 10 e de 13 anos. E tendo uma alienação parental feroz, porque a mãe passou a ser, né, uma vadia, e por aí vai. Os nomes, vocês, são todos esses que eu estou falando aqui, né, que foram retratados na audiência. E aí, obviamente, a alienação parental, Antônio, exatamente. Como sempre denominado dessa forma. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu vendo que estava tudo... E sim, ela não tinha direito ao carro, porque o carro estava financiado. E ele estava pagando as prestações, ela não tinha condições, então ela não tinha direito a nada. Nem aos bens móveis, que guarneciam a casa, nem a carro, nem a alimentos, nada. Ela que se lascasse, nem a ser mãe, porque ela não tinha mais... valores, né? Uma questão moral de hombridade de ser, né, mãe. Isto é, um casal da classe média, né? Bem clássico. Bem clássico, Chelsea. Bem clássico. Um financiamento de automóvel de R$900. Né? Então, assim, não era gente que vive à margem da sociedade, que não tem televisão, não é. São pessoas que eram para ser, assim, informadas minimamente. E são, né? São pela cultura machista. Pois bem. Então, o que aconteceu é que as partes estavam sem advogados. Como muitas estão, gente, tanto no âmbito pré-processual, como era o meu, né? Sejusc, pré-processual, judicial, pré-processual, como como acontece também na própria justiça. Na justiça, a pessoa entra com ação litigiosa, naquela primeira audiência do 334, eles vão sem advogado, porque já está com advogado constituído, mas vão sem, né? E lá eles assinam um termo concordando de participar da audiência sem advogado, porque o advogado não valoriza. A mediação não é nada não, vai lá dizer que não tem acordo. Então, eu posso ir não. Geralmente cobrando barato, né? Porque ninguém pode, hoje tem condições de pagar o advogado o preço que merece, o advogado vai e presta o serviço do valor que ele está recebendo, né? Meia boca, proporcional. Enfim, com aquela cultura adversarial. Aproveitar dos homens, é teimosa demais, eu sou teimosa demais. Agora tem que afastar só para ficar curtindo. Pronto. Mico interrompido com sucesso. Vamos lá. Então, voltando. Então, minha gente, o que acontece, né, o que aconteceu foi que, em estando sem advogado, eu fui explicar fazer a nota de abertura, né, da mediação. E na nota de abertura, eu mostrei aqui, ó, para eles, deixa eu só mostrar para vocês. Ó, vou mostrar aqui. Eu virei a tela do meu computador, porque lá são 3 meses, né, para a gente ficar bem afastado um do outro.
E aí eu mostrei, eu digo, olha, sabe onde é que vocês estão? Vocês estão no Sejusc Unifor. O Sejusc é o Centro Judiciário de... Ai, desculpa, eu vou ter que compartilhar, eu pensava que eu estava compartilhando. Voltando aqui. Aí eu viro minha tela e digo, olha, vocês estão no Poder Judiciário, eu estou fazendo a ata de vocês, aí eu mostro dentro do próprio ambiente do SAG, né? Viro, mostro. Estou fazendo aqui a ata de audiência de vocês. Desculpem que eu não vou, em algum momento, eu não vou olhar para vocês, vou falar sem olhar olho no olho, mas é porque eu preciso adiantar o termo, eu estou fazendo a função, né, de 3 pessoas ao mesmo tempo, porque geralmente eu tenho 2 estagiários alunos, mas em razão da pandemia a gente está sem estagiário no Sejusc, então eu tenho que me sentar aqui no computador, já vou fazendo o termo de audiência enquanto a gente vai conversando. Então, se em algum momento eu não olhar para vocês, né, já peço minhas excusas para que eu possa agilizar o termo já e confeccionando o que a gente está conversando. E aí, falei, né, do Fórum Pós-Bevilacqua, que era uma extensão à Unifor, né, aponta, porque o fórum ali, mas aqui também é justiça, se tiver acordo, 100%, juiz homologa, vocês serão juízes da causa de vocês, eu estou agora, né, de forma ilustrativa, passando a toga do juiz para vocês, a caneta, essa caneta que está aí é a caneta de juiz, então vocês vão decidir, né, tem um poder de decisão hoje, e o juiz vai homologar, vai assinar embaixo, o Ministério Público vai dar parecer, então a gente está dentro de um campo da legalidade. Se tiver algo que não seja, que vocês queiram acordar, porque a decisão é de vocês, mas que não esteja no campo da legalidade, eu vou explicar que não está, vou dar outras sugestões que sejam dentro do que vocês aparentemente aqui estão trazendo. Se não for, fiquem à vontade. A gente só vai fechar o acordo se for bom, todo mundo estiver satisfeito, vocês estiverem com o sentimento de que realmente está sendo justo. Aí a parte perguntou, doutor, mas o que é justo para mim não é justo para ele. Exatamente, você tem toda a razão. O sentimento de justiça é individual de cada um. E a gente vai tentar compatibilizar esse sentimento com o acordo que a gente vai desenhar, tá certo? E se por acaso alguém disser, não, tá mais ou menos, tem que ser assim mesmo, né, doutor, é o jeito? Não, não é o jeito. Se for, né, dessa forma, a gente passa para o juiz e o juiz decide. Aqui a decisão de vocês tem que ser bom, realmente, com satisfação de vocês. Ó, estou satisfeita, foi bacana. Aí a gente segue. Do contrário, não seguiríamos, tá? O juiz decide. Aí, ok. Aí, esclarecido e tal. Aí, quando chegou esse momento, que aí eu passei a palavra para um, passei a palavra para outro, aí eu disse, olha, vocês estão sem advogados. E eu disse para vocês que vocês eram juízes da causa, mas eu quero dizer, eu e Márcio, que juiz entende direito. E vocês também têm que entender. E aí eu quero saber se vocês querem que eu esclareça quais são os direitos e obrigações nesse contexto aqui do divórcio, das meninas. Aí, nesse momento, eu já estava falando das meninas, aí eu falava o nome delas o tempo todo, porque tem que anotar. E eu falava o nome dele, ela era um nome, né, que a gente chamava no tipo Carol, né, no diminutivo, que eram 2 nomes grandes. Eu disse, como é que você gosta de ser chamado e tal, todo aquele métier, né, do início, né, da mediação, que a gente vai ver na aula que vem. E aí, quando eu vi, né, a questão da desinformação reinando, né, nesse momento, aí eu perguntei se eles queriam, né, esclarecimentos, e aí os 2 manifestaram que sim. Né? Eu disse, doutor, até porque a gente vai tomar a decisão, a gente tem que tomar a decisão certa, né? Eu digo, exatamente. Então, eles realmente captaram, né? E aí, lá vai eu, senta que lá vem história, eu até brinco, eu digo, olha, agora eu vou sair da condição de mediadora, eu vou botar
A minha toga não é de juiz, mas é de professora, a minha beca de professora. E agora eu vou dar uma aula para vocês, sendo que lá vem história. Eles começam a rir. Ah, a gente vai receber uma aula de graça? De vai receber uma aula. Se tiver muito chato, não tiver nada a ver, você interrompe. Se quiserem mais, é só perguntar. Estou aqui para professor, pode perguntar para o aluno, pode perguntar para o professor. Aí, disse, ótimo, ótimo. E aí, nesse ambiente, tudo tranquilo, né? E aí, dá-lhe pergunta, e as perguntas sempre da mulher em relação a... Ai, quer dizer que é isso? Ai, não sei o quê, como se dissesse assim, como se eu estivesse dando um recado para ele, né? E ela, bem satisfeita, porque estava desconstruindo tudo aquilo que veio na mente de ambos, né? Completamente dentro da ilegalidade, à margem da legalidade completa. E aí, parece, né? Até a professora só estava advogando para ela, eu digo, bem, se o que a lei diz beneficia, né? A parte A e não a parte B, aí eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu não estava criando estratégia jurídica, eu estava dizendo o que é que a lei, né, obriga, o que é que a lei permite, até porque, gente, já aconteceu, não só uma vez, como algumas vezes, mas eu tenho um caso bem emblemático, que ele se repete, sabe? Que é o cônjuge varão deixando o imóvel para o cônjuge virado ou para os filhos, em usufruto da genitora, porque a mãe fica com os filhos, né? E aí a mulher fica com os filhos até, enfim. E aí, inclusive, imóvel financiado, né? Recentemente, imóvel financiado pela Minha Casa Minha Vida, recentemente saiu uma resolução de que a mulher tem prioridade, né? Se ela ficar com filhos menores, para o programa Minha Casa Minha Vida, de ficar com um lar. Aí fica exclusivo para ela, né? Isso aí foi um normativo recente, achei fantástico, né? Que aí garante o direito à moradia e à integridade da criança e do adolescente, dos filhos, né? Fantástico. E minimiza a diferença abismal, né, que existe entre homens e mulheres, especialmente no âmbito profissional e da remuneração. Deixa eu só aqui abrir a porta, rapidinho. Deixar aqui a porta aberta, porque está muito calor. Eu posso evitar. E aí, numa desses acordos, né? A história do respeito à legalidade, né? O marido dizendo que, ok, deixa a casa para ela, mas não aceita que nenhum homem vá para lá, porque ele não vai sustentar nenhum macho, dando casa para nenhum macho, né? Mas é desse jeito, esses são os termos, tá? E aí, né, vem a pessoa e transfere para o juridiquês e tenta colocar no acordo, o mediador, né? Porque não dá para utilizar o linguajar das pessoas envolvidas na questão, das partes. E aí, sempre eu pondero, né? A questão, primeiro da doação, né? Que eu acho que doação é interessante doar para a mãe, né? Para a mulher e não para os filhos, porque a gente não sabe com quem, hoje filhos menores, amanhã filhos maiores casados, né? A gente não sabe qual é o marido, a esposa, a droga que ele vai usar, se ele vai usar, se ele não vai, botar a mãe no meio da rua é bem fácil. Então, geralmente eu peço para colocar no usufruto ou doação exclusiva para a mãe, né? Quando a gente vê que já é uma pessoa, né, vivida, que já passou de uma possível, de uma possível fase de, não é nenhuma pródica, não é nenhuma drogada, enfim, que não vai fazer nada contra o bem, né, ao contrário. Enfim. E aí, o que acontece são essas cláusulas, né, que eles querem colocar, que são leoninas, que são cláusulas que infringem a própria dignidade da pessoa humana. E aí, uma certa vez, né, alguns anos atrás,
por insistência das partes, mas eu já advertindo que o acordo poderia voltar com parecer negativo do Ministério, que foi o que aconteceu. Eu incluí a cláusula. Incluí a cláusula até de forma assim, bem, né, discreta, falando, né, que era de uso exclusivo da família, não sendo permitida, não sendo permitida, agora convencionado por ambos, né, que um novo companheiro ou marido venha residir no imóvel que né, patrimônio da família, filhos e cônjuge virar, filhos e esposa, filhos e mãe, genitora, na verdade, né? E aí, Ministério Público, parecerzinho já pronto, né? Porque é só o que acontece, esse tipo de cláusula, mas, gente, é muito recorrente. Aí lá vem o parecer do Ministério Público, né? Da Constituição, da dignidade da pessoa humana até as normas infraconstitucionais, dizendo que não pode ter esse tipo de cláusula. E eu chamo as partes, e as partes, doutora, bem que a senhora falou, pois mas entenda, pode ser um pacto entre vocês, né, aí eu li com eles e tal. Ele, não, tá, entendi, então pode tirar, a gente continua. E aí, continuou o acordo, tirou a cláusula, tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer com que as partes tomem essa decisão, e daí a questão do que vocês devem ler muito, né? Que é o cunho pedagógico, né? O viés pedagógico da mediação e da conciliação. Que as partes têm que estar, né, cientes dos seus direitos e obrigações para poder tomar uma decisão mais assertiva, né? E os mediadores, né, devem, principalmente quando estão desacompanhados de advogado, isso acontece tanto no âmbito pré-processual, como no âmbito processual, como no âmbito extrajudicial, né? Eles têm que fazer um acordo onde esteja dentro do campo da licitude, né? Então, tanto que abrange, né, o campo, inclusive, específico da legalidade. E vou mais além. Quem tem ambiência em determinada área que está atuando como mediadora sabe o que é que os juízes, né, aceitam, o que é que o Ministério Público aprova e o que é que o Ministério Público não aprova. Como é o caso dessa restrição. Certo? Pois bem, então, falado isso... Deise, é até muito difícil uma situação dessa. Vamos lá, a pessoa está tentando o acordo, né? Aí, vamos dizer, cheio de prestação, o casamento já vem ruim, aí vai tentar um acordo, aí o dinheiro já não dá, estando junto. Aí tem uma casa que é financiada, tem um carro que é financiado também. Estando junto, o dinheiro já não dava. Aí, para se separar, faz um acordo, sim, eu fico e aí eu vou morar onde? E eu não posso pagar a casa sozinho. Menina, Deus nos acuda. Olha o desespero, realmente, né? Georgia, é desesperador. E eu vou lhe dizer mais. Eu já tive vários casos que as partes desistiram de se divorciar porque sai caríssimo. Condição financeira. Eu conheço gente rica que não se separa. Não. Aí gente rica vai parar para não dividir o patrimônio, né? Isso. Pois não é para a gente ver, é só para ilustrar que a situação não é só de quem não tem nada. De quem tem muita coisa também, a situação é complicada. Porque dois extremos, né? Deus nos acuda, né? É complicado mesmo. Os dois extremos, né? Os homens mais ricos, né? Inclusive do Ceará, mantém um casamento, né? Por vários motivos, mas dentre outros, né? Porque não quer dividir os seus milhões. Uhum. Pois é. Isso e aí. Assim, vários grandes empresários,
né? O engraçado foi da turma do OCD. Professora, foi o Sarto, eu falando do processo milionário, eu digo, meu povo, que Sarto é milionário? Povo velho do Sarto. Sarto é liso. Nada de Sarto, não. Empresária que é milionário. O povo não sabe que é milionário, não. São as letrinhas. Sei até quem é. É isso mesmo. Só duas. Ai, já é por aí. Foi bem. E ambos, todo mundo se submete, né? O mais engraçado é isso. É tão interessante, né? Essa vida de milionário. Foi, minha gente. Engraçado para não dizer trágico, né? Ela com a cara de tristeza, ela vive com a cara de. Aquela pop tem a cara muito triste. Minha Nossa Senhora. E se você, ela aproveitava a riqueza, vivia viajando, não parava aqui. Eu pegava os filhos, vivia viajando com o filho, com amiga, com. Ei, Bianca, não, Bianca, só se a gente ficar depois da aula, Bianca, sem gravar. Não dá, não. Foi bem. Foi, minha gente. A sala de aula é bom por causa disso, né? Se não tiver ninguém gravando, tá valendo. Ei, tudo doido pela fofoca, olha aí. Olha aí. Tá bom, Yasmin, a gente fica pela fofoca. Pois, minha gente, a questão é essa, ela é muito difícil, né? Mas as partes precisam estar cientes dos seus direitos e obrigações, e esse viés pedagógico, ele satisfaz muita gente, sabe? Eu acabei a audiência, né? Parece um menina velha, nem parece que tô há 20 anos fazendo a mesma coisa. Mas eu fiquei saltitante em saber que aquela pessoa que estava na condição de oprimir... Um pezinho na psicologia, né? Tem que ter. Total, tem. Mas temos técnicas para isso, né? É totalmente viável, de que não precisa ser, e é isso que a gente vai ver na aula que vem, não precisa só ter aptidão, sabe, Gel? Já a aptidão, claro que ela facilita. Mas você tem técnicas para isso. Tem um roteirinho do manual de mediação. Tem as notas de abertura que você segue direitinho, né? Então, dá para fazer, né, com técnica, tranquilamente. Já vai, meu lindo. Tá, mas mesmo com a técnica, eu vejo, e com toda a minha vivência, se não tiver um perfil, não tem essa paciência, né? Se envolve e nem não dá certo mesmo. Super, né? Jorge, eu estava falando isso, eu faço mentoria, né, na área profissional, e eu estava falando exatamente isso para uma... Sim, saiu inscrição hoje, né, para mediadores e conciliadores judiciais. Vocês viram no meu Instagram? Nem vi hoje o dia corrido. Para quem tem já formação de 2 anos, né, preferencialmente para servidor, mas preferencialmente. Então, vai ter vagas remotas para mediadores e conciliadores judiciais, né? Lembrando que para mediadores eu tenho que ter 2 anos de formação em algum curso de nível superior e para conciliadores não. Então, quem quiser ir lá, abriu hoje, as inscrições abriram hoje, quem quiser... Eu sou administradora, pode? Pode. Formado em matemática, pode. 2 anos de formação para mediadores, né? Para conciliador, qualquer pessoa que se dispõe a fazer o curso. Mediador e conciliador judicial, para o SEJUS, porque o extrajudicial não precisa de formação nem de curso. Certo? E aí... Professora? Oi, Gabriela. Mas só para fazer o curso já tem que ter a formação ou não? Querida, eu acho que não. Eu vou lhe dizer porque uma pessoa me disse, não, precisa do curso de 2 anos, né? No nível superior, formada 2 anos, qualquer um. Mas outra aluna já me disse, que eu passei para ela, orientando a minha do semestre passado, a Andressa, disse que já se inscreveu. E a Andressa não tem 2 anos de formada, a Andressa formou no semestre passado. Se ela leu o edital, eu não vi o edital. Eu só vi que era mediadores e conciliadores judiciais. Para conciliador não precisa. Para mediador, por lei, precisa. E agora, o que é que eu não sei? Se o curso era um só, e aí você tem que ter os 2 anos de formado, ou se o curso era separado. Um curso para mediadores e um curso para conciliadores. Na minha época, o curso era junto. Então, eu precisava ter 2 anos de formada. Nos cursos recentes, estão fazendo separadamente, até para dar oportunidade daqueles que estão, por exemplo, cursando o curso de Direito, né, poder participar. Né? Não ser só graduados.
Entendi. Mas aí tem que olhar o edital. Eu confesso que eu não olhei, saiu, e aí eu já saí tentando me puxar na memória quem é que os alunos ficam, né? Principalmente orientandos, etc. Ai, professora, quando a senhora souber, na hora que eu soube, saiu ontem, era bem 10 horas da noite, mandando mensagem para todo mundo, né? Que eu me lembrava sobre essa inscrição, que ia começar hoje de manhã. Aí hoje de manhã eu ainda passei, lembra da inscrição. Eu passo selecionando e mandando para o povo que está há muito tempo esperando esse curso. E aí, gente, a questão, né, voltando aqui, a questão do caráter pedagógico, né, da importância de manutenção, né, da legalidade, de atenção ao que o juiz e o Ministério Público, né, aceitam, que não aceitam, que às vezes está além da legalidade. Por exemplo, não especificou férias escolares, datas festivas e feriados. Aí eles voltam. O Ministério Público indefere, parecer do Ministério indeferindo, porque eu não toquei nesse assunto. Não tem dizendo na lei sobre isso, né? Então, é um entendimento dele. E aí, lá vai eu. Como é, Deise? Não entendi. Repete. Eu faço um divórcio, certo? Ou alimentos, guarda e visita. E aí, no plano de convivência das visitas, eu não coloco como serão as férias escolares. Com quem vai ficar, como é que vai ser essa divisão, né? Não coloco datas festivas. Natal, Ano Novo, volta. O Ministério Público indefere, que se eu disser que são livres, eu falo e digo assim, fica a critério dos pais convencionarem na época, volta. Favor especificar. Certo? Então, são questões que vão até além da estrita legalidade, que é o entendimento, né? Aí já não é mais lei. Enfim. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso, certo? E aí, a questão é, professora, e tudo bem, eles se estapearam, quer dizer, ela estapeou ele, e depois, né, que ela se acalmou, tomou água, e aí teve a aula, né? E aí eles saíram, quiseram remarcar, né? A gente fez um pacto que ela ia voltar mais tranquila, que não ia ter mais palavrões, que não ia ter mais agressão, que a gente ia pensar daqui por diante, que ele não ia falar, olha os pactos, que ele não ia falar mais mal dela, nem na vizinhança, nem para as filhas, nem para a família, que ia falar com a família para respeitá-la, né? Então, na verdade, gente, a primeira audiência, 1h30, foi mais de 1h30, porque eu comecei... Esses dois trabalham, Deise? Ou estão desempregados? Os dois trabalham. Os dois. Tipo idade, mais de 30? Não. Novos. Sim. Mais de 40 não, mas mais de 30 sim. 31. Novinhos, 32, bem jovens mesmo. Talvez ela tenha até menos. E religiosos, enfim. É só para a gente enxergar assim, eu não sei se os outros têm a dificuldade. Como é um caso prático, a gente enxergar os perfis, né? Tô falando assim, a gente ter mais uma noção. Claro, sem dúvida, é importante. A questão da idade, da classe social, renda, profissão, né? Tudo isso interfere. E aí, depois disso, eles todos se acalmaram, entenderam a importância, né, da mediação, quiseram continuar na mediação e fizeram vários pactos, eu acho que salutar, né, com essa visão prospectiva, com essa visão daqui por diante, né, e o pacto de, olha, vocês já falaram de tudo do passado. Agora, a partir da próxima audiência, a gente vai pensar daqui por diante. E aí eu até ilustro, pego objetos, aí eu digo, olha, tá aqui. Isso aqui é a relação de pai dos vocês dois com as meninas. Essa aqui é a relação de vocês dois conjugal. Essa aqui vai se separar. Eu sei que é muito difícil, porque nós somos um ser só. Somos uma pessoa só.
Mas vocês vão fazer o exercício de separar, deixar isso aqui no cantinho do castigo, no cantinho do esquecimento, e a gente vai trabalhar só essa outra parte, aí eu mostro com objetos, né? Vai trabalhar só essa parte onde as meninas estão no centro, e aí eles perguntam, né, doutora, como é essa história? A mãe tem mais direitos, né, do que o pai, de ficar com as filhas, o pai tem, não existe isso. É tudo que for melhor para as crianças e adolescentes, para os filhos de vocês. Independente de ser pai, mãe, avó, papagaio, periquito, quem for, é o foco deles, quem propiciar, né, a melhor formação, o melhor cuidado, amor, na íntegra essa formação, né, do amor à religião, né, da educação escolar, a educação do dia a dia, do comportamento do dia a dia, vai ter, né, privilégio, preferência nos cuidados com a criança. Mas aqui vocês dois têm, e aí a gente vai, né? Segue. Estavam separados fazia alguns meses? Ou já, desde o ano do ano passado. Então faz tempo. Né? Vai fazer um ano, né? 10 meses. Então, aí, por enquanto, só para entender mais, por enquanto eles estavam guarda compartilhada, essa cachorrada. Nada. Ela não tinha mais condições de ser mãe. Ela não tinha virado prostituta. E né? Tinha mesmo, não era só? Tinha não, era na boca dele. Na boca dele ela era isso, porque ela tinha traído essa única vez, porque tinha se vingado dele. E tinha feito questão de dizer para poder, né, sair por cima, que era que preferia ter razão do que ser feliz. E aí, né, desconstruiu toda uma vida de alguns anos, de 15 anos de relacionamento, né? E que ela construiu com religião, com comportamento, com dedicação à família, né? Aguentando tudo do marido, as traições, para depois virar a vilã da história e sair com a mão na frente e outra atrás, sem direito nem de ver as meninas. Porque aí tinha uma que pedia desesperadamente para ver a mãe, a mais nova, de 10 anos, e a outra que estava nem aí, entre aspas, né? Como devia estar com a mente completamente destruída, o emocional idem, pela alienação. E aí já não queria mais nem ver a mãe, e ela não estava tendo nem acesso às meninas, até porque qual era a condição que ela tinha de recebê-las se ela não tinha dinheiro, se ela não tinha, estava se sustentando sozinha com a renda dela, que era mínima, não estava recebendo ajuda dele de nada, né? Tinha saído com a mochila nas costas e sem nada dentro de casa, com a rede armada, sem mesa, sem cadeira, sem cama, sem geladeira, né? Realmente com a mão na frente e outra atrás. Enfim. Isso durou mais de 10 meses. Durou 10 meses, né, gente? Pelo amor de Deus. Que situação é essa? Essa mulher estava numa depressão horrível. Ela disse, eu estou com depressão. E chorava. E aí, a gente conversou, ela se empoderou. Menina, ela saiu tão saltitante que no horário CD que eu estava contando a história, que eu vim me tocar. Que eu deixei os dois saírem juntos por aquele corredor. Sozinhos. Porque geralmente eu faço o quê? Sai um. Eu fico conversando com o outro, 10 minutos depois sai o outro. Quando tem uma situação dessa, né, gente, que é difícil. Pois saíram os dois juntos conversando, de tão tranquilo, aparentemente, que ficou, porque ela saiu da condição de nada para a condição de ciente, né, de que a situação não era aquela, ciente de seus direitos, completamente, agora sim, uma cidadã empoderada, né? Pelo menos quanto à questão de seus direitos. Quanto à questão moral, social, ela já tinha noção de que ela não poderia estar sendo oprimida, né, por ter acontecido aquilo, mas, enfim, estava sendo. Aí vinha a questão da injustiça, né? Eu não tinha, né? Não podia estar sendo assim, aconteceu isso, e antes ele fazia aquilo outro, eu sempre fui assim, e depois foi o momento, eu fiz por isso, e ela querendo se justificar que ela não poderia estar sendo execrada em praça pública, enforcada, queimada, né? Apedrejada, por conta disso. Enfim. Então, gente, a questão é a informação, a questão pedagógica da mediação, né? A informação. Informação é tudo, ela é salutar nesse processo de mediação, tá certo? E aí, até por quê? Porque está se falando de uma tomada de decisão, né? Onde as partes serão juízes da sua causa. E aí eu falei para vocês, naquela parte do histórico, né, da questão do reempoderamento. Lembra? O poder que emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, de forma direta ou indireta. E no caso direto, eis um dos poderes, né? O de
decisão, né, o de solução de conflitos, que é atribuído ao juiz. Mas o mais engraçado aí depois, só para ilustrar, isso aqui já não tem mais a ver, né, com a nossa... Aí dessa mediação sai uma ata, Sai a ata, mas a única ata que saiu, Georgia, nessa audiência foi que trataram sobre o assunto, mas não chegaram a um acordo, necessitando de uma nova mediação que foi marcada para quarta-feira que vem. Bem sucinto, né? Bem sucinto. Só assim. isso, nada, a gente não falou de nada mais. Lá não tem nenhum gravador, né? Não, não é para ter. Se tiver, como eu disse, tá ilegal. Uhum. E aí, na próxima ata, o que é que vai para a ata, Georgia? Só aquilo, e aí eu digo para eles, né, para eles ficarem bem tranquilos, que só vai para a ata aquilo que for ótimo para as duas partes. Se algum disser, olha, consegui isso, como a gente faz... acordo tem que estar bom para as duas, né? E tem uma questão de sigilo, né? E a audiência de conciliação. Então, não é uma audiência de instrução onde a parte fala alguma coisa e o advogado diz, pela ordem, excelência, gostaria de consignar isso que a parte fulana de tal falou, tarará, tarará. Não, não existe isso. O pior, Jorge, é que não existe eles, e os advogados fazem um morro de vergonha pela classe, sabe? Eu digo, eu entendo, doutor, mas, assim, considerando que a audiência de conciliação, né, a gente tem que se deter somente aos termos do acordo na ata. A gente não pode produzir provas aqui, certo? Aí a gente segue, eu sigo assim, falo bem rápido, sabe? Para não chamar a atenção do erro com o cliente, porque é passar vergonha, né? Mas acontece. Mas dos meus alunos, não, né? Só do pessoal que não teve a aula sobre mediação e conciliação. Eles acham que estão na audiência de instrução. Pois bem, então, só para continuar a história Aí eu desci, né? Eu estava no Sejus, lá na Unifor, desci para PJ, tive um atendimento real animadíssimo também, depois de 1 ano e meio, um atendimento presencial, né? E foi também bem intenso e bem animado, porque era um revisional de contrato, de financiamento, até a gente conseguir entender a senhora analfabeta, encheu o benefício LOAS, né? O benefício assistencial por invalidez do filho, encheu de consignado, de um salário mínimo, estava recebendo 300 e poucos reais. A senhora que não sabia ler nem escrever, analfabeto, com um filho de 16 anos, 2 vezes o meu tamanho, eu sei que é fácil ser maior do que eu, mas o menino era enorme, e queria me abraçar, e queria me beijar, e o bicho todo babado, a coisa, tipo, menino, traz ali outra máscara, vamos trocar de máscara, Samuel, só sei que eu estou com um boneco separado para o Samuel, porque o Samuel no final disse, tia, tu tem boneco? Tio, tem boneco? Eu digo, tenho boneco. Aí, tu me dá um boneco? Eu digo, venha quarta-feira com a sua mãe que eu lhe dou um boneco. Mas era assim, eu me levantava, eu era atendendo aqui a senhora, tentando compreender o que estava acontecendo, e me levantando para botar vídeo para o Samuel 2 meses depois, né? Que o Samuel parou assistindo o vídeo no computador, senão ele não parava 1 minuto. E aí eu só sei que foi bem animado, viu? Eram 3 alunos, eu digo, Rebeca, eu não tenho mais condições, não. Fica com o Samuel, fica rodando os vídeos que ele quiser. Cadu, fica olhando aí a jurisprudência, que eu quero ver como é que está a história da porcentagem aí do INSS. Aumentou de 35% para 40% o índice de consignado na pandemia. E aí, vamos tentar, porque a defensoria não está atendendo online. E a gente tem analista, vê aí a advogada auxiliar da EPJ, vê aí nas tuas fontes se estão atendendo presencial online, porque eu não vou mandar essa senhora lá para o setor da defensoria, setor de consumidor, para ser atendida online, porque ela é analfabeta, ela não vai ter condições de passar e-mails e digitalizar documentos, tá certo? E ela está ganhando R$360, está vivendo de R$360 do salário dela, de 1.100, e eu vou fazer essa ação agora, eu vou fazer aqui, porque a gente manda essas ações que precisam de cálculo revisional, né, que a gente não tem contabilidade, lá para a Defensoria Pública do setor de consumidor. Mas setor de consumidor atendendo só online, depois vamos fazer aqui. Cadu, tu que atua aí na área de consumidor, bota aí, professora, eu não sei não, bota EasyCalc, EASY Calc, e vamos fazer esse cálculo aí para a gente desenrolar, a gente vai sair com essa petição dessa senhora. E aí pedi alguns documentos para ela, expliquei verbalmente,
Anotei para ela trazer, né? Porque não tinha nada do menino, não tinha nada de identidade do filho, não dava para entender que aquilo era lousa, então tem toda uma necessidade especial envolvida, né? E a gente ia falar de superendividamento, e a gente conseguiu, eu digo, ela só sai daqui quando eu conseguir fazer o cálculo. A gente fez o cálculo, viu taxa média de mercado do Banco Central, fez cálculo para ver se era, pesquisou no Banco BMG para saber se tinha contrato, porque a mulher não tinha contrato, tinha nada assim. A gente fez uma investigação. Eu só sei que a gente saiu do horário F 7h40 da noite. Todo mundo. Né? Então, depois de um atendimento, né, cheio de emoções lá em cima, desci, foi mais um outro cheio de demandas, eu cheguei em casa, eu digo, gente, hoje foi animado demais. Aí o Matheus é que diz, né, mas a senhora vai contar do caso do menino que eu dou boneco, Matheus. Do menino do boneco, eu digo, olha, diga para ele que fui eu que dei, viu? Eu digo, eu vou bater a foto e vou mostrar para você como ele vai ficar feliz com seu boneco. Pois bem, minha gente, então esse foi meu dia de ontem, né? Eu espero que próxima quarta seja animada igualmente. E é muito bom, né, a gente se realizar, eu acho que é por isso que a felicidade, ela transcende, né, a nossa vida quando a gente consegue, né, fazer as coisas funcionarem, né? Acho que ontem foi foram oportunidades que eu tive, né? Foi muito bom, foi muito rico. E aí, gente, nesse contexto... E esses exemplos na prática, eles são, assim, relevantes demais para a atuação, né? Para a disciplina em si. Mostra que não é brincadeira, não, né? Não, Georgia, porque às vezes a gente acha que é uma questão simples, é um valor pequeno, é defensoria pública, não vai chegar a nada de complexo, né? E, na verdade, não é essa questão, né? Não é o que determina a complexidade da causa, não é o valor, não é a condição social, é o que aquilo representa para a vida daquelas pessoas, né? Tinha uma pessoa super endividada, passando fome, e tinha outra que tinha estava destruída, né? Por completo, patrimonialmente, psicologicamente, né? O amor das suas filhas, uma pessoa que foi abandonada e estava sendo abandonada de novo, né? Inclusive sem condições, enfim. Foram, assim, dois casos bem importantes no mesmo dia, né? E, enfim, como eu disse, né, uma oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, um aprendizado tão rico, e a gente vai ver agora se o que eu fiz, né, teve fundamento ou não. Vamos lá. Então, vamos aqui para, né, a unidade 2. Vamos continuar falando aqui da institucionalização, parâmetros constitucionais e infraconstitucionais, especialmente na legislação, certo? Quanto aos princípios. Gente, eu trouxe para vocês aqui um artigo falando do princípio da consensualidade, e vou acrescentar outro que fala do direito disponível transigível. Um arquivo, tá? Muito interessante esse artigo. Artigo direitos disponíveis que admitem transação. Isso foi uma nova categoria de direitos criado pela Lei 13.140. E esse artigo, ele traz o histórico de como aconteceu, né, no legislativo para que houvesse a inclusão. Lembra no direito ambiental? Bens públicos, bens privados, bens difusos, direito público, direito privado, direito difuso. Direito difuso, ele nasceu com os direitos do consumidor, direito ambiental, terceira geração de direitos, certo? Da mesma forma que antes havia o quê? Haviam os direitos disponíveis e os indisponíveis. E aí, quando foi regulamentar a mediação, sim, então, só os que admitem transação são os disponíveis, os indisponíveis eu não posso transacionar. Então, a parcela do direito que mais se adequa à mediação, que é a família, vai ficar de fora? Não, né? Não pode. Aí, teorizaram, né, incluíram essa nova categoria, criaram essa nova categoria de direitos,
e tem todo esse histórico nesse artigo fantástico que está aqui no material também da unidade 2 para vocês, tá certo? Além do princípio da consensualidade. Esse princípio da consensualidade é um artigo que foi extraído de algo que foi teorizado na minha tese de doutorado, que fala da autocomposição de conflitos no contexto do neoprocessualismo civil e o princípio da consensualidade, onde eu defendo que, ao lado desses princípios processuais do artigo 8º do Código de Processo Civil, deve constar também o princípio da consensualidade, né? Posso dizer que ele está é o princípio implícito mais explícito que eu já vi no Código de Processo Civil. Ao lado da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, o princípio da consensualidade, do estímulo à consensualidade. E aqui, nas próprias normas fundamentais do Código de Processo Civil, eu tenho no parágrafo 2º que, sempre que possível, o Estado tem que promover, né, a solução consensual de conflitos. Ou seja, diante da possibilidade de uma solução litigiosa, de uma solução consensual, o Estado deve priorizar a consensual. Certo? Além disso, diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos, eles devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Tem alguma dúvida, né? Que hoje a consensualidade no âmbito da dogmática jurídica, professora, quer no âmbito da dogmática? No âmbito do que está escrito, no âmbito da legislação. Porque uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser. O ser é aquilo que é a praxis, a prática jurídica. Outra coisa é o dever ser, que é o que está estipulado, previsto, né, nas normas. E aí a diferença entre o ser e o dever ser, a diferença entre as normas e as aplicações, né, das normas é um mundo. Infelizmente, esse estímulo, principalmente, eu digo, pelos advogados, ainda está a anos-luz de se concretizar em razão da cultura adversarial, né, que a gente, inclusive, já conversou nas aulas passadas. Mas é algo que merece estar onde está para que políticas sejam desenvolvidas, né? Sobretudo, a exemplo do que nós temos na política judiciária de tratamento, né, adequado de conflitos de interesse, na resolução 125, que são os 3 normativos que eu coloquei no chat para vocês, né? Do marco legal, resolução 125, lei 3.140 e CPC. E hoje, como eu estou falando da institucionalização do marco legal, vou falar para vocês, começando do começo, que são os princípios, tá? Já comecei falando aqui do CPC e do princípio da consensualidade que eu defendo nesse artigo. E aí vamos especificamente para os normativos, ver onde é que está isso na lei. Começando pela Lei 3.140, nós temos que a mediação será orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade, isonomia das partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Vocês vão ver que a confidencialidade é algo que perpassa por todos os normativos que a gente vai apresentar aqui, de todos os princípios, né, normatizados por esses 3 normativos que fundamentam a nossa matéria ao longo desse semestre, né? A resolução, gente, 125 do CNJ, que dispõe da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, ela traz no anexo que trata no anexo 3, que trata do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais. Vala, meu Deus, eu falando com vocês aqui, tudo sem mostrar nada. E tudo bem. Vocês não verem, não, que eu tô olhando pra cá. Eu até pensei em falar, mas a senhora é professora. Meu amor, a professora, o Tico e o Teco. Não, pode falar, por favor. Eita. Então, gente, tá aqui, ó, 3.140, tá certo?
que traz no artigo 2º, né, a mediação e seus princípios. Essa legislação, voltando, né, para ela dispõe sobre, vamos lá, botem aí, Lei 3.140, vamos botar o objeto de cada um anotado, só porque eu vou fazer uma pergunta depois e vocês vão ter que olhar para isso para visualizar. A 3.140, gente, ela regulamenta a mediação judicial e extrajudicial, certo? Tanto é que ela tem um capítulo aqui, ó, elas têm os aspectos gerais, comuns, aí depois fala mediadores extrajudiciais, mediadores judiciais. Depois, mediação judicial, mediação extrajudicial, mediação judicial, certo? Então, esse é o objeto tutelado, além dos conflitos da administração pública, mas aí fica para Direito Administrativo 2, processo administrativo. A gente não vai abordar esse assunto, certo? Pois bem, e aí a 3.140 traz esses princípios. Claro que o mediador, assim como o juiz, né, o terceiro, tem que ser imparcial, tem que primar pela isonomia das partes. Por quê? Entre as partes, para que elas possam, né, de forma lúcida, efetiva, consciente, né, e produtiva, né, decidir. Questão da oralidade, né, eu não preciso de produção de provas, considerando que ambas as partes estão de boa fé, né, e que, como o processo decisório é delas, tá? Eu não preciso aqui produzir, a não ser que uma quer produzir prova para a outra. Só, eu quero mostrar aqui que naquele dia que você mandou essa mensagem, eu estava no médico, aí mostra, né? Aí tudo bem, esclarecimento, alguma coisa, mas não é condição para a gente fazer acordo. A busca do consenso e a confidencialidade, como eu disse, algo que é comum a todos os normativos. Voltando para a resolução 125 do CNJ, né? Resolução 125 do CNJ, que aí você bota resolução 125, CNJ, 2010, dispõe sobre mediação e conciliação judiciais, tá? Porque fala da política judiciária. Aí o judicial, vocês ainda vão entender lá na V2, é o pré e o pró, é o processual e o pré-processual, tá? Mas isso aí não precisa compreender agora, não, a gente vai estudar na próxima, na unidade que vem na próxima AV, na V2. Pois bem, então a resolução 125, ela traz também no seu anexo 3, que fala do Código de Ética de Mediadores e Conciliadores, os princípios, tá? Dos mediadores e conciliadores. Princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais. São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais. Né? Como eu disse para vocês, regulamenta o quê? Conciliação e mediação judicial, resolução 125. Tomaram nota? Muito bem. E aí ele traz, é interessante que a resolução traz os princípios e explica, né? Confidencialidade, dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, né? Salvo que a autorização expressa das partes, violação à ordem pública e às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado, em qualquer hipótese. Decisão informada. Vamos lá, Kathleen, leia aí o que é decisão informada. Pode ler em voz alta. Carol, Kathleen Caroline. Georgia. Oi, professora. Opa. Querida, leia aí decisão informada, por favor. Travou aqui para mim, não entendi o que a senhora falou. Leia aí o que é decisão informada. Ok. Dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido. Pronto? A competência, né, do mediador e conciliador com dever de possuir qualificação que habilite a atuação judicial e a capacitação na forma da resolução. A imparcialidade, o dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito.
né? E é interessante, gente, que a gente vê de tudo mesmo. E a gente não pode ter preconceito, mas a gente também não pode deixar, né, que as pessoas fiquem no campo da ilegalidade. Então, não é uma questão de ser ou não feminista, de querer ou não igualdade de gênero, é uma questão de estrita legalidade mesmo, né? Aquele caso que a gente viu. Independência e autonomia, né? O dever de atuar, o mediador e o conciliador, com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, já fiz várias, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para o seu bom desenvolvimento, que foi o que eu fiz quando começou, né, a agressão, e aí eu suspendi. Mas também suspendi e fui para as orientações na condição de professora, né, saí da minha condição de mediadora, para que eles pudessem ter essa condição necessária de ciência dos seus direitos e obrigações, é uma questão de cidadania, para o bom desenvolvimento do processo decisório, que ia ser, né, encampado pelas partes. Tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou inexequível. Certo? Então, bem o que a gente conversou, né? Então, não tem a questão do Ministério Público, né? Eu não vou me obrigar a redigir, eu falo isso para eles, né? Eu digo, olha, em alguns momentos eu vou dizer, olha, por aqui a gente não pode ir, por isso, por isso, por isso. Exatamente por a questão da ilegalidade. E aí, continuando o respeito à ordem pública e às leis vigentes, né? O dever de velar para que o eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública nem contrarie as leis vigentes. Olha aí, tudo dentro do que a gente conversou, né? O empoderamento, Kathleen. Dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. Então, uma coisa que eu fiz nessa mediação foi muito engraçado. Foi antes da confusão, eu disse, olha, senão, doutora, eu não consigo nem falar com ele, ele me bloqueou. Eu digo, olha, uma das coisas que a gente precisa fazer é desbloquear um outro, né? Já que a gente está aqui num processo de consensual, onde vai ter um acordo, e vocês, como a gente falou, eu já tinha falado da questão de separar, né, a relação conjugal, da relação de pais e filhos, a continuidade da relação de parentalidade, lá. Sim, saíram com o curso de pais e filhos do CNJ para fazer. O Felipe, ele ficou de mandar o link, né, do curso. Aí eu disse, olha, todo mundo é preparado a vida todinha para se casar, mas ninguém é preparado para se divorciar, né? Ninguém pensa na história que a Josi falou. Tem, né? Até um curso, né? Palhaçada. De casamento, tem. Casamento religioso, né? Que aí tem que escutar aquela palhaçada todinha, né? Que é da igreja, né? Obrigatório, que aquela marmota. Aí o meu marido ateu, né? Ele olhava para mim e fazia assim. Aí eu digo, por favor. Dá tempo ainda. Por favor. Relax. Deise, esses princípios aí. Professora, casal. Já vou entrar na outra sala, viu, Márcio? Oi, Márcio. Vai, querido. Vai aqui, todo mundo está presente, viu? Todo mundo está presente aqui. Vou baixar seus materiais e... Final de semana, já estou na Unifor aqui. Oh, coisa boa. Maravilha. Vai lá, querido. Fique à vontade. Não, Deise, eu queria saber se, assim, se chega, assim, você com toda a experiência que tem desses anos todos, de casais mais civilizados, vamos falar de casais, que conseguem sair de lá com um acordo bem direitinho, ou não tem casal mais civilizado que chega lá e
faz um acordo? Geórgia, eu quero lhe dizer que, inclusive, os menos esclarecidos saem de lá esclarecidos e com acordo. Agora sim. Eu preciso de 4 horas Não, eu falo civilizado porque esse exemplo que você deu, eles praticamente estão muito arraigados de raiva, estavam, né? E não conseguem. Conseguiram sair um do lado do outro, como tu disseste, né? Mas acordo que é bom, né? E as crianças crescendo e... Mas aí, quarta-feira, a gente vai seguir com os termos do acordo. Eles saíram já com alguns acordos prévios feitos, inclusive com missões. Ele de ver o valor que já foi pago do carro, para saber trazendo o saldo devedor, para a gente fazer o cálculo da partir. Foi pedido, então, para eles fazerem um levantamento de tudo, para ver mais objetivamente, é isso? Exatamente. A primeira audiência, ela foi só para lavar roupa suja. Pedagógica, para serem orientados de direitos e obrigações, para lavar roupa suja, levantar o que é que estava acontecendo e transformar aquela relação para na próxima audiência a gente conseguir pontuar, e eu até mostrei para eles, digo, olha, a gente não avançou em nada em relação aos termos do acordo, mas a gente avançou 100%, tem que construir a ambiência para que eles possam, na próxima audiência, já vir com a decisão mais delineada. Ela ficou toda animada e disse, doutora, quer dizer que eu posso ligar para ele? Ela doeu para falar com ele, né? E ele com ela, né? Porque também ele já tentou voltar e ela não quis. Né? Na hora que eu perguntei se realmente, que é a primeira pergunta, se eles queriam se divorciar, ela pulou na frente, disse que queria, e ele disse que ficou calado e disse, se ela quer. Né? Meu Deus. Então, assim, capaz na próxima aula, a gente ainda ter surpresa, a próxima audiência, ainda ter surpresa aí de uma reconciliação, porque eu vou falar de novo desse ponto. Legal. Eu não senti firmeza aí, não, nem um nem outro, sabe? E aí ela ficou com a missão de ver o que é que ela pensava na casa dela, o que é que ela precisava de mais urgente para a casa nova, para fazer a partir dos bens móveis. Entendeu? E a gente caminhar, né, com os outros termos. Então, eu acho assim, isso é um assunto tão assim instigante que a gente vê, às vezes, até na própria família da gente, né? A gente, como esse agente mediador de certas confusões, de certas... a gente vive muito isso, sem dúvida. É vida. Família é vida, direito é vida, né? E a mediação é o nosso cotidiano. Se eu fosse falar aqui de comunicação não violenta, nossa, né? Umas amigas minhas já do Ministério Público, de outras áreas, assistiram aulas minhas da pós-graduação para entender, eu quero aprender essa história de comunicação não violenta, para aplicar em casa, né, com os filhos, marido, etc. Então, realmente é vida, indo além, né, do profissional. E aí, você nunca faz nada para me agradar. Diabo esse nunca, já fez tantas vezes, né? Esse nunca é muito forte. Muito, muito. Mas é isso, a gente aprende a falar, né, sem ofender. E aí, a questão da validação, né, gente, o empoderamento, eu acho que houve, né, é um exemplo que houve na nossa audiência de ontem. A validação, que é o dever de estimular os interessados a se perceberem reciprocamente, né, como seres humanos merecedores, né, de atenção e respeito. E aí é uma questão que a gente deixou pactuada, né, que foi o respeito entre eles, com os meninos, com as meninas, né, com as filhas, com os familiares e etc. Enfim, aqui são os princípios da Resolução 125. E, por fim, os princípios, não agora os princípios gerais do processo civil, mas os princípios específicos da mediação, né, trazidos aqui no artigo 166, tá? Que fala do princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Né? E aí, lembrando que a decisão informada nada mais é do que a necessidade da pessoa estar ciente de seus direitos e obrigações para poder exercer a tomada de decisões. Eu acho isso aqui, assim, o suprassumo do suprassumo, quando falamos, né, do centro judiciário, né, Sejusc, Centro Judiciário de
solução de conflitos e cidadania. Então, gente, esse nome de cidadania não é à toa. E aí, o mais importante, deixando para o final, que é a nossa Constituição, né, federal, posso, né, identificar como fundamentos da própria mediação e da conciliação, da autocomposição, né, a cidadania, né, o que é mais cidadão do que exercer diretamente, né, diretamente, é aqui o parágrafo único, né, que todo poder emana do povo, que exerce diretamente, os valores, a dignidade da pessoa humana, né, nada mais digno que tratar, né, de direitos, né, com o empoderamento das partes, com a atenção a todas as peculiaridades, necessidades, né, das partes envolvidas. Construção, sem dúvida, né, de uma sociedade livre, inclusive para ser, viver, né, que quiser ser sem ferir o direito do outro, justa e solidária, sem, né, preconceitos. Eu acho que aqui está, artigo a artigo, a gente vai passeando e vai vendo os fundamentos, né, da mediação. Construindo, né, inclusive no âmbito das relações, não só interpessoais, mas das relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. E aí, seguindo para o artigo 5º, não podemos deixar de falar do inciso 35, né? Que a gente chama do princípio do acesso à justiça, né? Que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. E, por fim, incluído pela Emenda Constitucional 45, né? Que a gente chama de reforma administrativa, né? Que também reverberou na reforma do próprio Poder Judiciário, com a criação do CNJ, nós temos o inciso 78, né? Que fala que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Certo? Então, e aí tendo uma visão, né? Esse aqui é o direitos indisponíveis que admitem transação, esse aqui é o artigo, né, que a gente viu. Enfim, é uma visão aí principiológica dos constitucionais aos infraconstitucionais, né? E aí, gente, voltando, né, é na Lei 13.140 que a gente vai trabalhar, porque qual é o nosso assunto da unidade 3, né, da próxima aula? Unidade 3, mediação e conciliação judiciais mediação e conciliação extrajudiciais. Aqui, unidade 3, tá? Mediação e conciliação extrajudiciais. Já. Peça. Mediação e conciliação extrajudiciais, certo? E aí, olhem para as anotações de vocês agora, para a gente finalizar a nossa aula. O que é que trata a Resolução 125 do CNJ? Os 3 normativos do marco legal, certo? Que institucionalizaram a mediação e a conciliação no nosso ordenamento jurídico. A resolução trata da mediação e da conciliação judicial, o CPC trata da mediação e da conciliação judicial, e a Lei 3.140 trata da mediação e da conciliação, não, só da mediação judicial e extrajudicial. Confere? Então, qual é o fundamento específico da nossa unidade 3? A Lei 13.140, que trata da mediação de conflitos no âmbito extrajudicial. Tá faltando o quê, gente? Regulamentação. CPC, né? Da conciliação extrajudicial. Conciliação extrajudicial não tem normatização.
Porque o CPC, ele fala do judicial, não fala do extra. Ó, veja bem, o CPC e a resolução falam de MED e COM, mediação e conciliação, mas é judicial. A única lei que fala do extrajudicial, que é a nossa unidade 3, é a Lei 3.140, mas ela não trata de conciliação. Ela regulamenta, tá aqui, ó. Ela dispõe sobre a mediação entre particulares, e não sobre a conciliação. O legislador excluiu a conciliação desse normativo. Entenderam? E aí, nesse sentido, só para explicar para vocês que a nossa legislação, a fundamentação da conciliação extrajudicial não tem, então ela fica solta ao léu. Alguns, né, os que atuam, né, na conciliação extrajudicial terminam aplicando de forma analógica, extensiva, né, mas não obriga, certo? E aí a gente vai ver ao longo da próxima aula, né, como é que é normatizada a mediação extrajudicial e quais são os efeitos da lacuna jurídica da conciliação extrajudicial, que são, né, as duas matérias objeto da unidade 3, mediação extrajudicial, conciliação extrajudicial. Ok? Ok. Meus queridos, então, uma ótima noite. Obrigada pela atenção, paciência. Vou fazer a chamada de vocês, lembrando que eu sempre atribuo, né, frequência, considerando que as nossas aulas são gravadas por um período agora máximo de 1 mês, mas vão estar lá disponíveis no AVA, com link, né, para que aqueles que não puderam, né, assistir a aula de forma remota, síncrona, assistir de maneira gravada. Alguma consideração? Podemos encerrar? Valeu. Emerson, Ícaro, Rômulo, Yasmin, todos. Tony Matheus, Gabriel, todos liberados. Fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou fazer a chamada, mas são todos presentes. Boa noite, professora. Valeu, Rômulo. Boa noite. Até a próxima aula, professora. Até a próxima aula, Yasmin. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigada, Kathleen. Até mais, Deise. Até terça. Obrigada, Georgia. Até mais, querida. Colegas. Interrompendo a gravação, Bianca Lucas, Petex Soluções,